Vamos ao Mestre Jesus e sintamos o seu abraço carinhoso. Que nossas ideias sejam claras e nossas mentes lúcidas, para que possamos absorver as lições desta noite. Que os amigos espirituais nos amparem. E que assim seja, meu Deus, que assim seja. O tema da palestra de hoje é as aparentes injustiças do mundo. O mundo, por vezes, parece grandemente injusto. Pais de famílias honestos não encontram emprego. Políticos safam-se das consequências dos seus atos e falsas declarações. Pessoas dignas levam vidas sofridas e morrem desamparadas. Homens cruéis e levianos vivem desviando dinheiro público nos negócios escusos das vacinas e dos falsos medicamentos, que levaram muitas pessoas à morte física. As ações terroristas abrangem todo o mundo. E tais injustiças do mundo são incompatíveis diante da existência de um Deus bondoso e digno. Acontece que carregamos um histórico de erros e de acertos, frutos de inúmeras reencarnações passadas e que justificam nossos atuais sofrimentos. E chegamos até a argumentar que Deus não existe e nem comanda a vida das criaturas. Pura injustiça, incoerência, ignorância e insensatez. São as aparentes injustiças do mundo. Deus é sumamente bondoso, sábio e poderoso. Possui todas as virtudes em grau máximo. E a doutrina espírita nos fornece a chave para a descoberta dessas supostas injustiças, através das múltiplas reencarnações ou pluralidade das existências. Acontece que somos espíritos tão ansiosos como aquelas criancinhas que aguardam o ano todo a chegada dos presentes no dia de Natal. E com que ansiedade elas esperam. Assim também conosco. Somos espíritos imperfeitos que aguardam a angelitude como um presente de Natal. E de reencarnação em reencarnação, vamos aprendendo a lidar com essa espera. E achamos que cada reencarnação é uma longa espera. E a ansiedade nos domina. Então, por que achamos que no mundo em que vivemos há muitas incoerências, contradições e injustiças? Porque somos imperfeitos? Somos imperfeitos, apressados, ansiosos e egoístas. Mas Deus, como Pai amoroso, não tem pressa. Ele espera pelo nosso amadurecimento. Uma coisa é certa: no universo não há privilégios ou injustiças. Cada qual ocupa uma posição adequada ao seu estágio evolutivo e às necessidades de aprendizado. Na jornada do corpo para a plenitude, para a perfeição espiritual, as asas do conhecimento e da moralidade gradualmente despontam em toda criatura. Mesmo quem hoje parece um pervertido, amanhã adquirirá a pureza máxima. Tudo
É uma questão de tempo, de esforço, de disciplina, de ânimo, vontade e fé. A criatura que parece hoje ser privilegiada na vida, na verdade, foi a que trabalhou mais o seu interior. Talvez seja mais velha do ponto de vista de idade, por ter sido criada antes, mas certamente já trabalhou e trabalhará muito. O passar do tempo nos ensina. E como ensina? Paulo, em sua carta aos Romanos, capítulo 16, versículo 4, escreveu: aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. Ou seja, grave o evangelho na própria existência, tendo Jesus como modelo. O pastor e escritor norte-americano Henry Van Dyck escreveu em seu livro O Tempo. O tempo é muito pequeno, muito lento para os que esperam, muito lento. É muito rápido para os que têm medo, muito longo para os que lamentam, muito curto para os que festejam, mas para os que amam, o tempo é eterno. Para o espírito, o tempo presente é importante para o momento futuro, em que aguardamos com ansiedade, em que aguardamos o nosso Natal espiritual. Disse Jesus: meu reino não é deste mundo, para que dessemos o real valor ao mundo em que vivemos. E o que temos de real valor neste mundo material? Resposta: as experiências vivenciadas por nós mesmos. E precisamos ter cuidado com tais experiências? Resposta: com certeza. Por quê? Porque são as experiências vivenciadas que proporcionam ao espírito uma melhor condição espiritual. Lembremos, fomos criados simples e ignorantes, e como centelhas divinas, guardamos os atributos de Deus dentro de nós mesmos. Repito, guardamos os atributos de Deus dentro de nós mesmos. Pergunto, e como lidamos com eles? A descoberta desses atributos cabe a nós mesmos. E da maneira como nos ensinam os lavradores do campo. Lavradores do campo. E o que fazem? Preparam o solo, semeiam, adubam, irrigam e aguardam a produção como recompensa do trabalho. Vivenciam as tarefas lado a lado. Ajudam-se mutuamente na alegria e na tristeza, na escassez e na abundância. Enfrentam as dificuldades e confiam na colheita. Os lavradores, por exemplo, numa horta comunitária, não buscam o benefício próprio, mas o bem coletivo, o bem de todos. E nessa união, sentem-se felizes, se completam e se aperfeiçoam. E temos nos comportado como esses lavradores? Como reagimos diante das nossas tarefas? Gritamos, xingamos, bravejamos, amaldiçoamos, ofendemos uns aos outros. E por quê? Porque ainda não entendemos e nem aceitamos que as dificuldades, os obstáculos são passageiros. Agora, enfrentá-los é tarefa nossa. As escolhas também são nossas. O Pai nos observa, nos protege, nos ajuda através dos amigos espirituais que nos acompanham.
E lembremos, nunca estamos sós. E os segredos do futuro cabe a cada um descobrir com o esforço próprio. Chico Xavier diria, tudo passa, isso também passa. Joana de Ângeles diria, são segundos na eternidade. Os amigos benfeitores alertariam, paciência, meu amigo, confiança, bom ânimo, fé em Deus. Fuja do desânimo, da angústia e da ansiedade, que são fermentos que, mal utilizados, tornam a sua vida mais pesada e difícil. A sua vida e a vida daqueles que o cercam. Torna uma vida mais pesada, da mesma forma que muito fermento torna a massa do pão mais pesada. E a doutrina espírita nos ensina a ajustar as aparentes incoerências do mundo com a amorosa tutela do Criador, através da pluralidade das existências. E nos ensinou Allan Kardec, por muito conhecer e muito amar, alcançaremos a perfeição espiritual. É um bom senso. Por isso que Kardec foi apelidado de o bom senso. Deus, na sua misericórdia, nos permite obstáculos, porque tem um objetivo, que é a nossa perfeição. São como aqueles obstáculos que os lavradores também enfrentam. Geada, granizo, tempestades, frio, mas que aguardam com esperança a colheita. E como nós reagimos? Com esperança? Com bom senso? Não. Gritamos, xingamos, maltratamos, ofendemos e não entendemos que são experiências passageiras, mas que é através delas que Deus está nos avaliando como um pai amoroso, deixando as escolhas para nossas próprias responsabilidades, para suas próprias criaturas. É o respeito ao nosso livre-arbítrio, que é uma lei divina. E qual tem sido a nossa conduta diante dos momentos difíceis da vida? Como nos comportamos? Que escolhas fazemos? Achamos que o mundo em que vivemos, na atual reencarnação, é realmente injusta e incoerente? O Espiritismo fornece o fermento necessário para que nos ajustemos às aparentes incoerências do mundo com a amorosa tutela do Criador, através da pluralidade das existências. Basta que cada um desenvolva os seus próprios dons. Afinal, somos os cooperadores de Deus na busca da nossa perfeição. Cooperadores de Deus. E acontece que cooperadores não nascem feitos. Nem mesmo Cristo os teve. Assim, Simão Pedro ganhou fortaleza depois de negar o mestre 3 vezes. Tomé adquiriu confiança após os sofrimentos da dúvida. Judas compreendeu as lições do Evangelho ao preço de lágrimas. E Paulo de Tarso foi recrutado ao serviço da Boa Nova num campo adverso, onde a crueldade dominava. E qual foi a atitude de Jesus? Modelou todos eles com serenidade e amor, esculpindo em cada um deles a fidelidade. E temos colaborado com o Mestre? Desculpamos e analisamos, instruímos e amparamos o outro colaborador que está ao nosso lado, para que no coletivo, ele e nós possamos nos apoiar rumo à caminhada ao Pai?
Nosso coração e a nossa razão anseiam amor e fidelidade? Usamos o bom senso? Na verdade, quando o nosso coração anseia por determinada solução, nossa razão aponta para a outra saída, aparecendo a dúvida, o que revela a nossa pouca compreensão. Pensemos. Não estamos aqui no corpo físico a passeio, nem para realizar fantasias. Do mundo espiritual, trouxemos uma programação a ser cumprida, um objetivo a alcançar, ou seja, a programação da nossa evolução espiritual e do nosso aperfeiçoamento. O anjo que mora dentro de cada um precisa desabrochar pela sabedoria e pelo amor. Ocorre que o amor não é sinônimo de desejo no mundo espiritual do qual viemos. O amor é uma energia que rege o universo. Ela desperta em nós o ideal de auxílio ao próximo e a nós mesmos na busca da felicidade. Isso nos alertou Jesus. Vejamos agora o que nos dizem a razão e o coração. A razão nos diz que a felicidade depende do dever a ser cumprido e que ninguém pode ser feliz tendo uma consciência pesada. A razão nos diz isso. E o coração que nos diz? O coração nos diz para que nos ajudemos uns aos outros nas necessidades. Agora, o coração e a razão nunca entram em contradição. Para quem? Para quem compreende o seu real papel em face da vida imortal. E o que prevalece nessa vida é o amor. Acontece que o amor não nos pertence. O amor é um atributo recebido do Pai, que nos criou para que seguíssemos uma rota transcendente e maravilhosa. O nosso papel nessa rota é de ajudar o Criador. Por quê? Porque somos seus colaboradores na obra da criação. O processo da evolução espiritual é vasto e se realiza em diversos mundos mediante inúmeras reencarnações. Quando o espírito atinge o máximo de desenvolvimento que um planeta comporta, ele passa para o outro mais evoluído. Foi assim que os capelinos chegaram até nós. Mas o egoísmo ainda é uma constante na imensa maioria das pessoas, inclusive em mim mesmo. E eu me pergunto, estarei sendo coerente apresentando a vocês estas palestras? Uma certeza eu tenho. Deus me sonda e me ama. Confio nele e que seja feita a vontade dele, e não a minha. As condições materiais do planeta Terra guardam uma estreita relação com o nível evolutivo dos espíritos que nele moram, ou seja, conosco. E como ainda encontramos satisfação com as coisas grosseiras, nossa existência torna-se bastante materializada. Pergunto, e quando melhoraremos? Quando, com paciência, humildade e abnegação, buscarmos uma transformação, ou seja, a nossa real felicidade. Acontece que nesta atual reencarnação, ainda estamos vinculados à Terra. Ela é a melhor diante de todas as reencarnações passadas. Por quê? Porque está dando mais uma oportunidade para burilharmos o nosso próprio caráter e amealharmos, ou seja, juntarmos aos poucos
algumas virtudes. E com essas virtudes, com certeza, tornaremos a nossa evolução espiritual mais suave. Mas para isso, necessitamos domar os vícios, os vícios desenvolvidos em outras existências e quitar velhas dívidas. Somos semelhantes a devedores que fazem economia a fim de saldar suas dívidas. Submetemos-nos a um regime severo para conseguir uma rápida libertação. Em breve, seremos candidatos a existências sublimes, a mundos mais evoluídos. Por outro lado, quem ainda pratica o mal deve ser lamentado. Com seu agir equivocado e incoerente, ele cria algemas que o aprisionarão a inúmeras situações dolorosas e constrangedoras. Nesse contexto, não causa surpresa que os homens cruéis também tenham vida longa. Não há incoerência. O que há é a misericórdia divina, onde cada pessoa, cada ser, possa dar conta dos seus erros à sua própria consciência. Qualquer injustiça ou incoerência é apenas aparente. O que vigora em plenitude é a justiça divina. Acontece que nos julgamos espíritos independentes e nos esquecemos de que recebemos de Deus a orientação para que o amássemos sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Cumprimos essa tarefa? Temos cuidado de nós mesmos e do coletivo? E para onde estamos olhando atualmente? Conectados a celulares, a computadores, por vezes, esquecemos até de quem está ao nosso lado. Conversamos online com quem está distante. Esquecemos de olhar para quem está ao nosso lado, bem pertinho. Respondemos todas as mensagens do WhatsApp com presteza. Mas somos indiferentes àqueles que nos rodeiam. Conforme nos ouvidos, nos tornamos alheios a tudo que nos cerca, inclusive aos familiares. Assim, vemos pessoas sendo atropeladas na rua, conversando ao celular e sem olhar para o semáforo ou para os lados. Recentemente, vivi uma experiência no supermercado aqui de Rincão. A atendente do caixa ficou aguardando uma cliente que dela se aproximava, mas com os olhos fixos no celular. Não atendia o chamado do caixa, que por várias vezes a chamou. Foi quando um rapaz que estava atrás tocou-lhe o braço para que atendesse o chamado feito. A cliente olhou feio para o rapaz, chamando-o de atrevido e mal educado. Esta é uma prova de que estamos vivendo muito mais o virtual do que o real. Pensemos a respeito. Utilizamos a aparelhagem eletrônica para lives, reuniões de trabalho. Adoramos ver nossa imagem na telinha. Mas será que com idêntico ardor olhamos para o outro que está ao nosso lado? Que aguarda o nosso olhar mais afetuoso? Talvez ele deseje um bom dia, um sorriso, ou simplesmente um olhar. E para que aprendamos, chegam as dificuldades. Elas nos ensinam, e todas as vezes que não as entendemos, voltam mais complicadas e severas, porque a transformação moral é da responsabilidade de cada um de nós. Somos todos filhos do Pai divino, que nos convidou para amar.
E amar não significa ser conivente ou se livrar do trabalho que nos compete no coletivo. Amar também não significa suportar o outro que está ao nosso lado e desejar viver as próprias experiências egoisticamente. Amar é auxiliar o coletivo a ser feliz, auxiliar o outro a ser feliz, a ser melhor e crescermos juntos para Deus. Conhecemos a expressão latina carpe diem. Carpe diem foi muito usada pelo poeta romano Horácio, antes de Cristo, em uma de suas poesias, suas odes. E significado da tradução seria aproveita o dia. Esse carpe diem poderia ser usada na nossa atual reencarnação. Como se dissesse, aproveita a tua atual encarnação, mas para fazer o bem e que seja mais produtiva. E o que é ser produtiva? Produtivo. Ser produtivo significa ser mais gentil, mais ameno, mais afetuoso, aproveitando cada dia da atual reencarnação com sabedoria. Este é o convite que os espíritos mais evoluídos nos fazem. Dizem que somos limitados pelo corpo físico e pela nossa condição moral. E que damos preferências por esses hábitos e tendências. É esta proximidade com a matéria que gera nossos sofrimentos. Falta-nos esclarecimentos, paciência, fé e bom ânimo. E a nossa atual condição moral é fruto de tudo aquilo que deixamos de fazer nas reencarnações passadas, em relação a nós próprios e em relação ao coletivo, ou seja, aos outros. A escritora brasileira Clarice Lispector, desencarnada em 1977, escreveu que nossos sofrimentos e nossas doenças, nossas dores, são coerentes. Isso está no seu livro Todos os Contos. Clarice Lispector afirmou que são muletas que nos servem de apoio. Para carregá-las, precisamos de abnegação, de humildade, caridade, benevolência para com todos, fazendo o bem e enxugando todas as lágrimas do outro. Isso nos ensina também o capítulo 2º do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8. A doutrina espírita nos ensina a olhar o mundo em que vivemos de forma diferente e fazendo as mudanças necessárias e com coerência, ou seja, com lógica, com um sentido bem determinado. Acontece que às vezes somos instantes e num instante somos nada. Assumir atitudes coerentes é nosso dever cristão como filhos de Deus. A razão ilumina e dirige o coração. O coração ama e suaviza o raciocínio. E o raciocínio harmoniza a vida. Quem ama e sabe, educa e ampara, acalenta e liberta. Que Jesus nos ampare. Que a candeia divina nos ilumine. Termino a palestra, desejando a todos uma boa noite, obrigado pela atenção e que assim seja. A palestra foi baseada nos seguintes livros. O Livro dos Espíritos, na parte 2ª, capítulo 6º da Vida Espírita. No livro Depois da Morte, capítulo A Erraticidade, de Leon Denis. E a apostila do Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, da Federação Espírita. Passamos agora
a nossa oração final. Vamos agradecer a Deus por todas as oportunidades que temos para elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, buscando a sua figura amorosa ao nosso lado, com o olhar acima das nossas dificuldades e aflições. Que possamos sentir suas vibrações de ânimo, de coragem, esperança e alegria, por estarmos empenhados em aprender e compreender os seus ensinamentos, que são as ferramentas que nos aprimoram o espírito. Que possamos compreender que as dores e as alegrias são facilidades e dificuldades, ou seja, o salário da vida que levamos. Façamos o melhor que pudermos, e a certeza que não estamos sozinhos, pois o Senhor nos ama e nos sonda. E cada um de nós vive exatamente as experiências de que necessita na jornada para a plenitude. A injustiça é um conceito estranho às leis divinas, e as dificuldades são desafios e não desgraças. Toda injustiça é apenas aparente. Pai misericordioso, dê-nos a serenidade, a calma, a paz, a proteção. E que assim seja, meu Pai, que assim seja. Graças a Deus.